Alô, muito boa noite para você ligado aqui no Sport TV, imagens ao vivo do ginásio Panela de Pressão na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, nesta que seria a primeira transmissão dos canais Sport TV para os jogos das quartas de final da Superliga Feminina, temporada 2019-2020, no confronto que reuniria o SESI Bauru, quarto colocado da primeira fase, contra o Osasco, o quinto colocado da fase de classificação. Estamos mostrando imagens de arquibancadas vazias, porque num primeiro momento, com a anuência da Confederação Brasileira de Voleibol, todos os jogos desta fase de quartas de final seriam disputados com os ginásios tendo os portões fechados, ou seja, sem a presença da torcida. Mas no começo da tarde deste sábado, houve um comunicado oficial que foi disponibilizado pela CBV em todas as suas mídias, em todas as suas redes sociais, decidindo pela suspensão do campeonato, seja no masculino, seja no feminino, mais ainda a Superliga B. Qualquer competição de voleibol está suspensa pelos próximos 15 dias em virtude do coronavírus, né? Que tem feito vítimas aí pelo país inteiro, e nós já temos 121 casos confirmados no país, sendo 72% destes casos envolvendo os estados de São Paulo e do Rio, os estados mais populosos da nossa nação. Aí mesmo está no Globoesporte.com a informação, a notícia que foi disposta então pela CBV no início dessa tarde, oficializando então a suspensão do campeonato da Superliga no masculino, no feminino, mais a Superliga B pelos próximos 15 dias. Tô aqui ao lado da Fabi, que me acompanharia nessa transmissão então para a gente repercutir um pouquinho mais, para trazer outros detalhes para você que em casa estava aguardando pelo jogo, mas que é uma decisão absolutamente acertada em face daquilo que nós vemos acompanhando, né, Fabi, nesses últimos dias, a propagação em massa do novo coronavírus e que tem feito vítimas aí, e mais do que isso, atingiu em cheio também todas as modalidades esportivas aqui no nosso país. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Jader, amigos do Sport TV, boa noite a todos. A decisão mais do que acertada, né? Em comum acordo, acho que a atitude que se toma é para preservar todo mundo. Acho que é uma mobilização nacional, mundial, né? Que a gente está tendo por um vírus. E acho que mais do que acertada, é uma decisão prudente que toma a confederação, que tomam os clubes. E, independentemente, todo mundo mobilizado para o jogo, é um jogo de quarta de final, mas eu acho que o que está em xeque agora não tem relação com a performance. Perfeito. Acho que não caminha por aí, caminha com prudência, com segurança, e a decisão mais do que acertada de ambos os lados. Todos nós ficamos impactados porque nós trabalhamos com isso, nós vivemos disso aqui também, para levar para você em casa que é fã do voleibol as grandes histórias que o esporte proporciona, mas evidente que pela situação, né, a grande crise que envolve o coronavírus, que já foi classificado como pandemia nesta semana pela Organização Mundial da Saúde, nós temos que esquecer qualquer aspecto esportivo nesse momento, preservar a vida humana, né? Que todos tenham força para sair dessa situação que é absolutamente contrária àquilo que a gente imaginava, se previa, enfim. O mundo inteiro está mobilizado exatamente para tentar superar o mais rápido possível esta grande pandemia que é chamada de coronavírus, que veio então para trazer diversos impactos em todos os campos, sejam eles na nossa vida social, na vida esportiva, enfim, atinge a todos os níveis. A Superliga Feminina, que teria início então neste sábado na sua fase de quartas de final, está assim disposta no chaveamento para os confrontos. Evidentemente que a gente não tem ainda noção de quando estes primeiros jogos de uma melhor série de 3 partidas em cada uma dessas partidas, quando que esses primeiros jogos vão ser disputados. Primeiro, suspensão de 15 dias e a partir de então uma reavaliação. De um lado nós temos o Praia Clube e o Curitiba, e o SESI Bauru contra o Osasco. Daí sairão 2 dos semifinalistas. Do outro lado, o Sesc Rio e o Fluminense. Abaixo, Minas e São Paulo, Barueri. Também deste lado, nós vamos conhecer outros 2 semifinalistas desta edição da Superliga Feminina. Nós temos a nossa equipe mobilizada dentro do ginásio Panela de Pressão em Bauru para trazer outras informações, a repercussão junto com os clubes também, né? Os representantes dos clubes, no caso os treinadores, se manifestaram há pouco, logo que souberam desta definição da CBV. E a gente começa então pelo lado do SESI Bauru, que seria o mandante desse primeiro compromisso, desse primeiro jogo, o repórter Alexandre Azanque tem as notícias. Boa noite para você, Azanque. Boa noite, Jader. Boa noite, Fabi. Boa noite a todos. A equipe do SESI Bauru recebeu essa notícia agora à tarde, né? Como você mesmo falou, esse comunicado surgiu por volta das 4 horas da tarde, então, nessa nota oficial emitida pela CBV, essa paralisação aí por 15 dias, com o intuito, né, de
essa precaução na disseminação do novo coronavírus, o Covid-19. Na nota emitida, diz que o objetivo da CBV é preservar a integridade de todos os envolvidos na partida. As jogadoras da equipe do SESI Bauru, assim como as do Osasco, elas estavam de certa forma desconfortáveis. Elas hoje de manhã já aparentavam assim um certo desconforto de participar dessa partida. Foi comunicado isso para os dirigentes, para os treinadores, que aí levaram isso para ser discutido também com a CBV, e aí posteriormente veio essa decisão da confederação também. Então a equipe do SESI Bauru, lógico, gostaria de ter a casa cheia, né? Ontem havia essa situação, né, de repente a CBV ter decidido pela partida sem a presença da torcida, com os portões fechados, o que descaracterizaria também, né, o jogo, porque justamente a equipe do SESI Bauru teve durante a campanha, precisaria da torcida, né, assim como o Osasco, depois no José Liberati, a presença do torcedor é extremamente importante, já descaracterizaria a partida. Então, por isso, as equipes já estavam desconfortáveis, e aí foi surgindo aí essa situação justamente que acabou culminando na paralisação dos jogos. Jarder. Muito bem, o Anderson Rodrigues, ele se manifestou e nós temos a entrevista, né? Já nós vamos reproduzir aqui a entrevista que foi feita pelo próprio Alexandre Azanque, então, com o comandante do time do SESI Bauru e exatamente falando a respeito da suspensão do campeonato. Vamos ouvir então Anderson Rodrigues, o técnico do SESI Bauru. Bom, primeiro nós entramos em contato com a equipe de Osasco, né, para a gente poder nos organizar perante essa partida e as demais. Mas nós chegamos a uma conclusão de que, para a segurança nossa e a segurança das atletas, num contexto geral, para quem participasse dos jogos, ginásio fechado, que tivesse um mínimo de segurança. E não era um jogo que a gente... tudo bem, é uma partida que ainda não tem um alarme total, mas a gente está prezando a segurança, e a gente foi de comum acordo, fechado entre as duas equipes, de que a gente não jogaria esse jogo, né, comunicamos a CBV, e a CBV também achou acertadamente, na minha opinião, de suspender toda a Superliga, porque a gente não consegue controlar essa situação. Então, até que tenha esse controle, eu acho que no nível nacional ou nível mundial, eu acho que deve ser parado, porque a gente tem o máximo de segurança, e a saúde a gente tem que prezar para ela. A gente vive da saúde do corpo, então não dá para a gente arriscar nesse momento, não. Como que fica a cabeça de vocês? O time focado para um jogo como esse, não só você como técnico que estaria ali na beira da quadra, mas as jogadoras, de repente, horas antes de uma partida tão importante, de repente a partida paralisada, o jogo adiado. É complicado, porque a gente se preparou, nós treinamos, nós assistimos vídeo, a gente viveu a angústia do pré-jogo, do jogo, da manhã do jogo, mas o melhor de tudo é que a gente vai ter mais tempo para treinar, a gente vai ter mais tempo para a gente se preparar. É lógico que numa escala sem ritmo de jogo, porque vai parar, a gente não sabe a quantidade de tempo, né, quantos dias. A CBV falou 15 dias, mas pode ser mais. A gente não tem essa informação assim precisa. Mas a gente precisa agora esfriar, baixar a adrenalina, descansar. A gente pode dar uns 2 dias de descanso para que a gente volte com foco total e pensar nesse playoff. Pensar que é a nossa sobrevivência aí. E é natural que o Anderson fale, né, na questão de dar esse pequeno descanso aí para as meninas, para depois mentalizar outra vez aquilo que vai ser a sequência da temporada, e a gente torce fervorosamente aqui para que o campeonato possa voltar na medida em que toda a questão da segurança, né, para as atletas e todos os envolvidos esteja de fato garantido. Mas é sempre bom a gente falar a respeito também, não é, Fabi? A questão do tempo de preparação para o jogo, do treinamento. Ele também não é definitivo, ele também não está decidido. Pode ser que daqui a 2 dias, como disse o Anderson, o SESI Bauru esteja treinando, mas pode ser que não, na medida em que vai evoluindo a doença. Então, nós não temos certeza ainda com relação ao que vai ser o futuro dos que estão envolvidos diretamente, né, no caso do voleibol, com relação a treinamento, preparação, porque a maneira como a doença está se disseminando, né, como o vírus tem se disseminado,
Dominado pelo país, é de uma velocidade impressionante, né? O Anderson fala de diversos aspectos, inclusive no final com palavras de treinador, de comandante, falando em treinamento, claro. Já pensando na questão da mais para frente, falta de ritmo, mas eu acho que assim, Jade, é um momento muito perigoso, porque a gente está falando de esporte, a gente está falando de performance, mas a gente está falando de vida humana, então a gente não tem muita, talvez a dimensão do tamanho disso, de quanto tempo isso vai durar. A gente tem a cada dia novas notícias, né? Infelizmente notícias não muito boas, né? do vírus se proliferando pelo país, pelo mundo. Então, assim, acho que a gente tem que ter cuidado. Houve o deslocamento de equipe, houve essa mobilização que realmente todo mundo fica na adrenalina, está no hotel pensando, querendo jogar, entrar em quadra, mesmo que no primeiro momento não ia ter torcida, mas o campeonato chega na fase final, todo mundo quer jogar, você se prepara o ano inteiro para jogar, é natural. Mas também eu tenho certeza, como o Anderson também colocou no início, a questão das meninas, né? Todo mundo não se sentindo confortável, as notícias estão aí, todo mundo tem acesso a essas notícias e elas não estão confortáveis, assim como eu acho que nenhum cidadão hoje se sente 100% seguro para ir à rua, para ir ao mercado. Está todo mundo ainda com um certo receio e medo mesmo do que pode acontecer. Então, eu acho que foi prudente a atitude, continuo reafirmando que foi muito acertada, em comum acordo com quem quer que seja, as meninas, os treinadores, quem está envolvido nesse processo também, né, Jade? Então, é legal a entrevista, poder escutar o Anderson também dentro desse contexto. E a gente vai ouvir também o outro lado, claro, né? O Luiz Omar de Moura, experiente técnico, campeoníssimo da Superliga e envolvido no mundo do voleibol há mais de 25 anos, também se manifestou, e o repórter Fernando Vidotto, acompanhando o time do Osasco, nos traz então como se deu a repercussão da suspensão da Superliga pelo lado da equipe de Osasco. Diga lá, Vidotto, boa noite para você. Boa noite, Jader, Fabi, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Pois é, o pessoal aqui de Osasco até veio hoje de manhã treinar aqui no ginásio Panela de Pressão e estava com um clima realmente muito pesado, porque as jogadoras, a comissão, todo mundo muito preocupado. Porque depois também que você cancela a participação da torcida aqui por conta de segurança, o pessoal das atletas ficaram com esse sentimento. Mas e a gente? E o Luiz Omar, inclusive, hoje de manhã pelas redes sociais, se posicionou, falou que além do jogo sem torcida não fazer muito sentido, ele falou justamente sobre a questão da segurança, da saúde de todo mundo envolvido, a gente, da imprensa, atletas, comissão dos dois lados, porque se é perigoso para a torcida, também é perigoso para os atletas. E aí, depois disso, as duas diretorias do Osasco e do Bauru, do SESI Bauru, decidiram se reunir, conversaram e aí, em comum acordo com todo mundo, falaram que decidiram não jogar. E aí, comunicaram à CBV que pediu um tempo. A CBV, inclusive, ia se reunir na segunda-feira com uma comissão para analisar toda essa questão do coronavírus. Adiantaram essa reunião para hoje por conta da posição do Osasco e do Bauru, e aí decidiram então cancelar todas as partidas da Superliga masculina, feminina e também da Superliga B. Eu conversei com o Luiz Omar aqui, perguntando como é que ele recebeu então a confirmação da CBV do adiamento dessas partidas por pelo menos 15 dias. Vamos ouvir o técnico do Osasco. Primeiro, uma atitude dura e bastante sensata, né, por parte da Confederação Brasileira de Voleibol. O adiamento aí da Superliga por um período para que a gente entenda, né, o que vai acontecer. Não é um problema de Osasco, não é um problema de Bauru, não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Então, com atitudes dessa, para minimizar, né, o efeito da propagação do coronavírus, para nós eu acho que, como disse, foi muito sensata e espero que a gente não passe o que a gente está vendo que outros países estão passando. E como é que mudou para vocês, assim, o dia a dia, os treinos, como é que vocês de Osasco mudaram o dia a dia de vocês para evitar qualquer tipo de contágio às jogadoras? Como é que tem sido isso? A parte médica tem adotado alguns procedimentos, né? Vitamina C, todos os cuidados de higiene, álcool gel. A gente pede para elas não estão compartilhando nada, estão com toalhas individualizadas. Estamos tentando seguir aí as recomendações do Ministério da Saúde, tudo que a gente está vendo, né, e tudo que, né, os outros países estão trazendo já para o Brasil do que está sendo feito fora. Então a gente espera, como disse, que atitudes como essa minimizem o efeito que aconteceu em outros países. Tá tudo muito em cima, né? Acabou de ser cancelado, mas vocês já estão pensando, a princípio, o cancelamento então está adiado por 15 dias. Como é que fica para vocês? Vocês seguem treinando? Como é que vai ficar agora o dia a dia do Osasco? Então, como eu te disse aqui, nós tivemos uma reunião, né? As duas diretorias
de Osasco e Bauru tiveram uma reunião logo após o almoço, pensando, né, no que poderia ser feito e no que nós estamos enfrentando. Eu marquei para segunda-feira uma reunião em Osasco com especialistas, com fisiologistas, com tudo que a gente pode, nos abastecer de informação para ver o que a gente faz e o que a gente segue em frente. E como as coisas estão acontecendo muito rápidas, muito rapidamente. Então, a cada dia a gente tem uma informação diferente, o número de casos está controlado, está aumentando. Então, o tempo aí vai dizer quais atitudes têm que ser tomadas. Tá certo. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Perfeito, e está mais do que justa a explicação, especialmente nessa última fala, do Luiz Omar de Moura com relação ao que é o planejamento para a sequência da temporada. Ninguém sabe, na medida em que a situação evolui, é que vai se tendo uma noção de como enfrentar, a adversidade. Eu tenho aqui números atualizados, só para a gente esclarecer para o nosso telespectador, Fabi, eu acho que é importante também nesse momento, para todos que acompanham e torcem para que as coisas voltem à sua normalidade o mais rápido possível. Diariamente, o Ministério da Saúde tem lançado nas suas páginas também, tem trazido boletins oficiais com relação ao número de casos, que nós temos no Brasil nesse momento. São 121 casos confirmados até aqui, 1.496 casos suspeitos e outros 1.413 casos descartados. Os 121 eram 98 na sexta-feira, por isso até o Luiz Omar disse, as coisas têm evoluído de uma forma muito rápida, muito veloz, então esse número daqui a pouco já vai ser completamente diferente. E cabe então a todos nós, a partir de decisões como essa da CBV, tratarmos de encarar essa pandemia de fato com toda a seriedade do mundo para que números assim não evoluam, numa velocidade monstra e que a gente possa, tomara a Deus, que isso aconteça da forma mais rápida possível, controlar a disseminação do coronavírus aqui no nosso país. A gente viu o exemplo da China, que agora já começa a passar por uma nova fase, conseguiu controlar a doença. A Itália passando por um momento terrível, a Espanha também decretando parcialmente estado de emergência no país. Então, a gente tem visto... assusta, e a gente tem visto atitudes parecidas com essa. Todo mundo cancelando, adiando, para tentar entender já. Tá todo mundo assustado realmente, E aí o Luiz Omar ainda fala uma outra coisa que é interessante, que é a questão, ele também parece não estar preocupado com a performance, Essa pausa, não sabe nem se vai conseguir treinar na segunda-feira, todo mundo ainda tentando entender o tamanho desse problema que a gente está enfrentando. Então, prudência, acho que a palavra que resume essa boa atitude feita em comum acordo com todos é prudência, tentar ter uma certa tranquilidade, Já também não adianta a gente ter pânico num momento tenso jamais, como esse, não ajuda em nada. Mas o negócio é sério, então por isso, os repórteres, o pessoal que está envolvido ali, estaria todo mundo de fato correndo o mínimo de risco, estariam correndo. Então não é só porque não tínhamos ali torcedores que as meninas e todo mundo mobilizado ali também não estariam correndo risco também. É verdade. Vamos dar uma olhada agora então, Fabi, no que o coronavírus já impacta no mundo do esporte. O Cleiton Carvalho fez um resumo e traz pra gente então a maneira como o esporte está impactado com a disseminação do coronavírus. O mundo do esporte está sendo bastante afetado pela pandemia do coronavírus. No futebol internacional, os campeonatos europeus estão suspensos. Entre eles, o italiano, o espanhol, o inglês, o alemão e o francês. Na América do Sul, a Conmebol suspendeu os jogos da Libertadores e adiou as 2 primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois do jogador Rudy Gobert testar positivo para o vírus, a temporada da NBA foi suspensa por 30 dias. O tênis também está parado. A ATP suspendeu o circuito em um período de 6 semanas e cancelou os Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo. A Fórmula 1 cancelou o Grande Prêmio da Austrália, que abriria a temporada, e adiou os GPs do Vietnã e do Bahrein. 2 das maratonas mais tradicionais do mundo foram canceladas, a de Londres e a de Boston. O Comitê Olímpico da Grécia cancelou o revezamento da tocha olímpica no país. A pandemia ainda afeta 42 das 50 modalidades que definem classificação para Tóquio 2020. Aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Vôlei decidiu suspender por 15 dias
os jogos da Superliga Masculina e Feminina. O UFC de Brasília, neste sábado, está acontecendo com portões fechados. É o primeiro evento da história do UFC com este procedimento. E no futebol nacional, a grande maioria dos jogos, por enquanto, vai acontecer com portões fechados. Obrigado, Cleiton Carvalho, nesse serviço especial que estamos prestando para você, telespectador, amante do voleibol e que acompanharia neste sábado, então, o início da fase de quartas de final da Superliga Feminina no ginásio Panela de Pressão, na cidade de Bauru, o confronto entre SESI Bauru e Osasco, além da última rodada da Superliga Masculina. A competição está suspensa, uma nota oficial emitida pela CBV hoje à tarde, então, definiu a suspensão, a paralisação da Superliga no masculino, no feminino, mais a Superliga B pelos próximos 15 dias. Qualquer nova informação você tem acesso no Globoesporte.com e também aqui nos canais Sport TV, trazendo o que é o impacto, né, do coronavírus também no mundo do esporte. Agradecendo a Fabi e também aos nossos repórteres Alexandre Azanque, mais o Fernando Vidotto e toda a nossa equipe que se mobilizou para trazer para você então essa prestação de serviço, e agradecendo demais a sua audiência, contando com a sua colaboração. E cabe a todos nós, né? Seguirmos juntos nessa luta, com as orientações que são passadas a todos nós. Se nós seguirmos essas recomendações, fatalmente, rápido, nós poderemos dar uma resposta e sair dessa situação que preocupa e preocupa a todos. Um ótimo final de sábado, um grande domingo para todo mundo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Sport TV, somos todos campeões.